Pode começar? Olá meus queridos, tudo bem? Eu sou o Luiz Pierotti e esse é mais um episódio do Fala Luiz, que você já deve saber porque está escrito em algum lugar aqui em cima, Fala Luiz. E hoje eu volto para conversar com vocês sobre um assunto que já tratamos antes. Na verdade, gostaria de dar mais um segmento a essa conversa. Há algumas semanas atrás falamos sobre modos de nos tornarmos leitores melhores. E pensando nisso, eu resolvi fazer uma ramificação de vídeos que explica um pouco mais a literatura na parte narrativa, da parte de análise, da parte de criação, de produção textual, de uma maneira mais rápida, de uma maneira intensiva. Quando eu falo sobre a análise e a produção desses textos, eu gostaria que nós pensássemos um pouco mais além. Não só para a literatura, mas a leitura de um texto teatral, a leitura de um texto cinematográfico, a escrita de um roteiro, a análise da narrativa de uma música. E para que tudo isso faça sentido, a gente tem que entender primeiro qual é o conceito de narrativa. A narrativa, de uma forma ampla, é algo que acontece em um período estabelecido de tempo. E depois dessa parte, ela se subdivide, se transforma a partir de cada meio produtivo e criativo que a gente conhece. Daí eu fiquei pensando, quais são as possibilidades que eu posso falar sobre análise literária, sobre análise de uma narrativa, né, para não ficar um pouco chato. Então eu vou começar de um assunto que já interessa muita gente, principalmente para quem está lendo um livro, assistindo um filme, gosta de um personagem específico da sua série favorita. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre personagens. A força de um enredo, em grande parte, vem da força do seu personagem. Ele vai ser a figura pela qual o leitor vai conseguir identificar os conflitos, os desejos, as problemáticas daquela narrativa. E nós já podemos começar a padronizar esses personagens em duas categorias, os principais e os secundários. Dentre esses principais, a gente pode já colocar uma subcategorização. São 4. Os protagonistas, os antagonistas, os oponentes e os coprotagonistas. O protagonista é aquele que nós poderíamos chamar de o principal. Isso porque é através dele que o leitor vai ter acesso a todas as situações do texto. Ele é a persona que lida com os problemas, que encara as dificuldades, que tem seus desejos, que tem a história em torno de si. Ele será o guia dos leitores por entre aquele enredo. Antagonista é o oposto de protagonista. Comumente chamado de vilão, o antagonista representa o completo oposto de personalidade e de vontades do protagonista. Vai ser o choque necessário para que haja um conflito dentro do enredo. O coprotagonista e o oponente são personagens que se ligam ao protagonista e ao antagonista. São personagens que compartilham do mesmo desejo, das mesmas vontades e das mesmas dificuldades de seus próximos. Coprotagonistas e oponentes são personagens muito comuns em histórias cujo núcleo de personas é muito variado. Você tem várias etapas entre o protagonista e um coadjuvante, por exemplo. Aquele que é o guia e os olhos do leitor. Personagens um pouco abaixo deles que o envolvem e trazem mais vida à história, que são importantes para o enredo, mas que não são essenciais. E logo depois deles, os secundários. Como personagens secundários, nós podemos falar de dois tipos, os coadjuvantes e os figurantes. Os coadjuvantes são personagens que auxiliam na história. Eles têm vida, eles têm falas, mas seus posicionamentos e ações não são modificadoras na história principal. Figurantes, por sua vez, são aqueles que não fazem diferença nenhuma de estarem lá ou não. Na verdade, eles servem para criar vida à história. Imagine a cena de um filme, uma cidade movimentada, os personagens principais passam conversando entre si e várias pessoas caminhando à sua volta. Esses são os figurantes. Eles criam volume e vida ao ambiente. Para além desses, existe mais um que é muito importante, o falso protagonista. O falso protagonista é aquele que você faz acreditar ser o principal no início da história, porém, de acordo com o andamento narrativo, percebemos que não é bem esse o planejado. Sem querer dar spoiler para quem assistiu a primeira temporada de Game of Thrones, a gente tem um ótimo exemplo de um falso protagonista. Para além dessa categorização básica, podemos pensar também o quesito existencial desses personagens. Neste meio, nós possuímos primeiro o personagem real ou histórico, aquele que de fato existiu em algum momento da história que é representado dentro daquela narrativa, os fictícios ou ficcionais, sendo esses representações de pessoas, estereótipos ou arquétipos que mimetizam uma situação real, porém que nunca aconteceu. Existem personagens reais ficcionais. Estranho, mas existe. Nessa categoria nós incluímos personagens reais, porém sua personalidade ou situações de sua vida são modificadas para melhor se adaptar ao enredo que o autor deseja passar. E por fim, os personagens ficcionais. Pois é, esses são personagens que só podem existir dentro do gênero narrativo fantástico, impossíveis de existirem dentro de uma mimetização de vida real. Personagem demais, cara, demais, muita coisa.
Por fim, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre desenvolvimento dos personagens. Para isso, nós vamos falar sobre dois tipos, os personagens planos e os personagens esféricos. Personagens planos, muito presentes, por exemplo, no gênero do romantismo, são aqueles cujo comportamento e personalidade são imutáveis. Não importa o que aconteça com aquele personagem, não importa quantos conflitos ele enfrente, quantos problemas ele venha a ter, quantos traumas ele passe, ele vai ser sempre o mesmo personagem no que diz respeito ao comportamento, à personalidade, às ações e à moral. Do outro lado, nós temos os personagens esféricos. Estes, mais presentes, por exemplo, a partir do realismo, são personagens que têm como característica a modificação de si. À medida que enfrentam problemas diferentes, traumas diferentes, situações inesperadas, a sua personalidade, o seu comportamento, as suas ações se modificam. O personagem do começo da narrativa torna-se completamente diferente daquele do final da narrativa. Um bom exemplo de personagem esférico, por exemplo, é o Walter White da série Breaking Bad. É importante entender que essas modificações entre esférico e plano aconteceram de acordo com épocas diferentes, pensamentos diferentes, o que os autores gostariam de passar para os seus leitores. O desenvolvimento do seu personagem diz respeito à estética pretendida pelo autor. E você, já conseguiu categorizar os seus personagens favoritos? Conseguiu bolar mais ou menos quem serão aquelas personas da narrativa que você pretende escrever? Eu espero que sim. E espero que tenham gostado do vídeo, porque semana que vem eu volto com outro assunto, outra conversa. E é isso aí. Até mais. Tchau.